A Bíblia prova os ensinamentos da Igreja Católica. A Bíblia ensina que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. João 6,53. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Os protestantes não creem que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Os católicos creem que depois da consagração na missa, debaixo das espécies destas coisas sensíveis se encerra nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, verdadeira, real, e substancialmente na Eucaristia sob a aparência de pão e vinho, como diz o decreto sobre a Eucaristia do Concílio de Trento. A posição católica acerca da Eucaristia foi unanimemente mantida durante os primeiros 1500 anos de cristianismo. O suporte bíblico para o ensinamento católico acerca da Eucaristia é abundante e inegável. Em João, cap. 6, Jesus ensina claramente que a sua carne é comida e o seu sangue bebida, e que temos de comer a sua carne e beber o seu sangue. João 6,51, 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimente de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desde pão viverá para sempre. Jesus diz vezes sem conta, com os termos mais claros possíveis, que a sua carne é comida e o seu sangue é bebida. Ele diz que se não comerdes a sua carne e beberdes o seu sangue não tereis vida dentro de vós. Os judeus zombaram da noção de comer a sua carne. Em resposta, Jesus confirma que isto é exatamente o que ele quis dizer. Não católicos dizem que as palavras de Jesus em João 6 não devem ser entendidas literalmente. Eles dizem que Jesus estava a falar apenas metafórica ou simbolicamente. Tal interpretação não encontra justificação no contexto de João 6. Para além do mais, esta ideia é claramente refutada pelo que Jesus disse aos judeus imediatamente após eles terem expressado a sua descrença na ideia de comer a sua carne. João 6,52 e 53. E houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Os judeus não creram que fosse possível, ou que Jesus queria mesmo dizer que ele iria dar-lhes a sua carne a comer. Eles disseram exatamente o que os protestantes dizem hoje em dia. Se Jesus tivesse falado em termos puramente metafóricos, ao invés de literais, como afirmam os protestantes, então esta era a oportunidade perfeita para ele lhes assegurar que os seus receios eram infundados. Era o momento perfeito para Jesus explicar que ele não queria realmente dizer que as pessoas iriam comer a sua carne, mas que queria dizer outra coisa. Então o que Jesus lhes diz? Em resposta à sua descrença, vemos que Jesus repete a mesma mensagem, que é necessário realmente comer a sua carne e beber o seu sangue, mas agora em termos ainda mais fortes. Ele diz-lhes que se não comerem a sua carne e beberem o seu sangue não terão vida neles. E a mais, em João 6,54, a Bíblia passa a usar a palavra trogo, que significa mastigar ou roer, ao invés da palavra fago, que significa comer, para que não reste dúvidas de que Jesus queria realmente dizer comer a sua carne. A palavra fago, que significa comer ou consumir,
É usada 9 vezes no texto original em grego de João 6:23-53. A palavra fago é suficiente para comunicar a ideia de comer a carne de Jesus. Imediatamente após os judeus terem expresso a sua descrença na ideia de que Jesus queria dizer tal coisa, lemos, em João 6,54, que Jesus passou a usar uma palavra ainda mais forte e descritiva. A palavra que ele passa a usar é trogo. Esta palavra significa literalmente roer, mastigar ou moer, tal como confirma até mesmo um estudo protestante da Bíblia acessível na internet. Portanto, de forma a erradicar qualquer dúvida acerca da necessidade de comer a sua carne, Jesus passa a usar uma palavra que não pode significar outra coisa que não comer, roer, mastigar,